Você quer ouvir e assistir uma história incrível gravada aqui direto do Rio Grande do Sul? Então não perca, assista agora. Pastora Josi, conta pra gente o que te motivou a vir para esse projeto, vir ao Rio Grande do Sul. Primeiro momento foi a forma como nós começamos a levantar recursos, né? A igreja fez o desafio de levantarmos os recursos para mandar, quando começaram a vir as primeiras carretas. E quando tudo começou a acontecer aqui, eu falava na minha casa, eu queria muito estar lá, né? Eu queria muito ser alguém para ajudar alguém, em virtude da gente ter aí uma experiência em cuidar de pessoas. Então, o pouco que pudesse para estar aqui. Quando nós soubemos que viria um grupo de missionários, nós comentamos em casa, nós vamos, né? Nós vamos. Não tinha nem possibilidade por conta de muitas situações, e nós vamos, e os nossos filhos estavam muito movimentados a participar também, e nós vamos, e porque dentro de mim dizia assim que o pouco que nós pudéssemos trazer, um abraço, minha linguagem é abraço. Então, um abraço que a gente conseguisse dar em alguém, às vezes a gente não precisa falar nada, mas um abraço em uma região que quase não é muito do abraço, eu entendia que ela ia impactar alguém. E o que me movimentou foi isso, levar Jesus para alguém. Nem sempre é falar um monte de coisa, levar Jesus para alguém é acolher nos braços, no momento em que as palavras somem. Então, dentro de mim gritava esse desejo, eu quero ir lá abraçar pessoas. E assim, conta pra gente uma história, uma experiência que te impactou. Nós fomos no bairro dos Leões, acho que é assim que fala, né, em São Leopoldo, e nós começamos a entrega de cestas básicas, que eles chamam de rancho, lençóis, cobertas, e quando nós fizemos uma rua e meia, nós estávamos indo para a segunda rua, nós passamos no final da rua e uma família veio para a porta e eles perguntaram se ainda tem lençol, ainda tem cobertor, e eu voltei no carro e nós não tínhamos mais nada, nem rancho, nem coberta, e a família falou assim, eu queria uma coberta, porque a água ela cobriu a nossa casa, e aí eles trouxeram para a gente a situação deles, né? Perderam tudo mesmo, tudo. E, graças a Deus, não perderam a vida. Entre tantos que nós ouvimos esse depoimento, né? Nós perdemos familiares. E uma frase que eu ouvi daquela senhora e que me movimentou muito, eu falei assim para ela, eu vou atrás do nosso carro e eu vou ver se eu consigo um edredom para você. E ela deu um olhar assim de desesperança, porque ela falou assim, muita gente passa e promete não volta. Aí eu virei para ela e falei assim, mas eu vou voltar. E eu saí, né, correndo atrás dos nossos transportes. O pessoal já tinha abastecido, já estava voltando. Eu dei 2 edredões e o meu marido veio comigo para não ficar sozinha. E quando eu cheguei lá, com os edredons, com água, com rancho, ela olhou nos meus olhos e ela começou a chorar muito, que ela falou assim, você cumpriu o que você prometeu. E eu falei assim, se eu não puder cumprir o que eu prometi, então a minha vinda aqui ela não está fazendo sentido. E ela falou assim, o que a gente precisa, claro, a gente precisa de tudo, nós vamos nos levantar, mas só em saber que alguém se preocupou com a gente e teve o compromisso de voltar e trazer algo tão pouco e um abraço tão gostoso, isso já me traz a esperança de que nós vamos nos levantar desse caos, porque olhando assim não tem possibilidades, mas saber que um grupo de pessoas vieram preocupados em acolher a gente, você voltou, e ela não parava de falar, você voltou para trazer o que eu te pedi. E eu falei assim, eu preciso cumprir com o que eu te prometi. Eu até falei assim para ela, eu não prometi para mais ninguém, mas para a senhora eu prometi, então eu tinha que voltar. Ela me deu um abraço, que não é deles essa iniciativa de abraçar, ela me deu um abraço, eu acolhi ela ali, e ela falava assim, vocês trouxeram esperança de volta, tem esperança dentro de mim, eu vou conseguir, eu vou me reerguer, eu vou me levantar. E uma frase que eu deixei para ela, além de falar que Jesus é o porto seguro, né, que a gente precisa, eu falei assim, ele é o porto seguro, agora no momento ele é o porto seguro. E eu falei assim para ela, a gente pergunta assim, por que Deus permitiu isso tudo acontecer? Mas vamos mudar a pergunta.
né? Ao invés de perguntar por que o Senhor deixou tudo isso acontecer, Deus, o que eu preciso aprender com tudo isso que aconteceu? E me ajude a me reerguer nesse momento de caos. E ela aceitou ali aquele abraço, e eu falei sobre eles serem resilientes, né? Eles são muito resilientes diante desse caos. O lugar, essa casa que eu estive, ela é uma das casas assim, bem próxima ali ao começo do dique, né? Não tão como a gente gostaria de estar, mas ali perto também, onde as águas cobriram todas as casas, as casas foram submersas e algumas levadas, né? E o que me impactou muito foi o olhinho dela, quando a gente voltou com as coisas, o olhinho dela assim, pode acontecer, alguém cuida da gente, alguém está preocupado com a gente, então aquilo de fato me mexeu demais. E ontem, quando nós estivemos em um centro comunitário, acredito, de duas senhoras, que elas olharam assim para nós, vocês podiam não ter trazido nada, mas só de vocês estarem aqui preocupados com a gente, só de vocês estarem aqui abraçando todos nós. E ela deu uma suspirada assim, ela não parava de chorar, e ela falava assim, faz a gente acreditar que tem gente boa que vai cuidar da gente. Aí eu falei assim para ela, tem um Deus que nos motivou para estar aqui, e é Ele que vai cuidar de vocês, a gente é só agente deles. Então, essas duas situações, elas de fato me marcaram demais. E se você tivesse que deixar uma mensagem hoje para quem está assistindo, não teve a oportunidade de estar aqui, né? Mas às vezes pode doar, pode abençoar o nosso movimento que a gente está fazendo, qual seria a mensagem que você deixaria? Eu diria assim, aonde eu não posso chegar, as minhas orações podem e as minhas contribuições também podem. Onde eu não posso pisar, alguém pode fazer por mim. Eu só preciso me movimentar para incentivar pessoas, para ajudar pessoas a estarem. Às vezes você não tem o acesso, você não tem a possibilidade, por N situações, mas existem pessoas com o coração muito voltado para esse projeto. A nossa igreja, o projeto Eu Pratico Esperança, ele está muito voltado a esse olhar, e nós temos pessoas que podem chegar onde você não pode. Então, minha palavra para você, invista, oferte, contribua, ore, porque com certeza tem um agente da esperança disponível para fazer o que você não consegue, para estar onde você não pode.